Comprei uma Bíblia para enterrar no meu lote, para minha casa vir ser construída por cima. É isso mesmo, isso é um ato profético que eu estou fazendo. Cheguei, Brasil! Cheguei na obra, já passando pela prova, dando glória a Deus que eu quase caí desse barranco. E olha só o tamanho da máquina para poder encher os tubulões de concreto. Mas agora vamos para a parte profética. Em Mateus 7:25 está escrito: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E não importa o que aconteça, eu e minha família estamos debaixo da mão do nosso Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora vamos de atualização nessa obra que vai ser minha piscininha, amor. E aqui, gente, vai ser nosso estúdio de gravação, é isso mesmo. Tá liberado pra vocês por apenas um centavinho. Aqui vai ser nossa área gourmet, já tá até marcado na parede aí. Aqui vai ter banheiro, sinuca, churrasqueira, cozinha. Eita glória! Chegou mais um caminhão de concreto pra terminar de encher os tubulões. E em breve trago mais atualizações. Beijos!